Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando, lendo o livro de Êxodo, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 20. Nesse capítulo, Deus começa a entregar ao povo a sua lei. Ele entrega, primeiramente, os 10 mandamentos, que é tão conhecido, né, esse capítulo de Êxodo, porque consta aqui pela primeira vez na Bíblia os 10 mandamentos. E é interessante porque o próprio Deus fala com o povo e entrega os 10 mandamentos para o povo, mas a lei entregue para Israel não são apenas os 10 mandamentos, é toda uma lei que tem ordenanças e mandamentos na área moral, na área civil, a lei cerimonial, a forma com que eles deveriam adorar a Deus. Então, nós vamos ver aqui nos próximos capítulos várias leis que Deus foi entregando através de Moisés para o povo. Mas o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é exatamente os versículos 18 até o 21, que é a conclusão ali quando Deus termina de falar com o povo os 10 mandamentos. Aí, vendo-se o povo diante de tudo aquilo, eles entram em pavor, eles ficam com medo. E são esses versículos que eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Então, dos versículos 18 até o 21, está escrito assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amados, quando nós lemos ali o final do capítulo 19, nós vemos as orientações que Deus deu a Moisés para que o povo se purificasse, que eles chegassem até o Monte Sinai, mas permanecessem até uma área de limite ali. Deus estabeleceu limites para que o povo não fosse fulminado, e só quem subiria ao monte seria Moisés e Arão. Mas o povo estava ali, vendo toda aquela cena. E a Bíblia fala que Deus falou todas essas palavras. No primeiro versículo aqui de Êxodo 20 está escrito assim: E Deus falou todas estas palavras. E quando nós vamos ler Deuteronômio, que é como se estivesse relembrando toda a lei para o povo, nós vemos no capítulo 5 de Deuteronômio que fica bem claro que Deus falou para toda a assembleia do monte no meio do fogo, ou seja, foi Deus, de uma forma audível e que o povo entendesse, estava liberando as palavras da lei do Senhor para o povo. Quando o povo termina de ouvir os 10 mandamentos, eles ficam apavorados, tremendo, assustados, ficam à distância e falam assim para Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, porque senão nós vamos morrer. Ou seja, eles ficaram com medo de Deus. E aí Moisés vem e diz assim: não fiquem com medo. Não é para vocês terem medo que vocês estão vendo tudo isso que vocês estão vendo. Deus está provando vocês para que gere temor no coração de vocês, para que vocês não pequem. Porque todas as vezes que nós tememos a Deus, nós não vamos pecar contra Deus deliberadamente. Eu vou viver assim mesmo, tá no pecado, tá no erro, não me importo. Não. Quando nós tememos a Deus e pecamos, nós nos sentimos mal. Nós ficamos constrangidos,
Muitas vezes nos sentimos culpados, não devemos deixar que a culpa nos domine, porque em Cristo Jesus não há mais condenação. Mas quando alguém que teme a Deus peca, essa pessoa, ela não fica bem. Ela não fica, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, ela fica constrangida, arrependida. Por quê? Porque o temor do Senhor habita nela. O temor do Senhor está no coração dela, domina a vida dela. E esse era o objetivo. Deus estava se revelando daquela forma ao povo, apesar de ser uma forma de certa, até mesmo assustadora, né? De certa forma, era um pouco assustadora. A maneira como Deus se revelou ao povo, a Bíblia diz aqui no meio dos trovões, relâmpagos, ao som da trombeta, do monte fumegante, todos estavam o quê? Tremendo, assustados. Era de fato uma visão assustadora, mas não era para que eles fossem tomados de medo e de pavor, para que ficassem com medo de Deus, mas era para que eles temessem a Deus, entendessem o poder de Deus, sabendo que Deus estava com eles e que eles deveriam temer o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. E aí nós vemos que eles preferiram ouvir a Moisés do que ouvir a Deus. Sabe, amados, às vezes eu leio isso daqui e eu fico pensando, meditando. Quantas vezes nós, muitas vezes, não queremos ouvir do próprio Senhor. Preferimos ouvir outras pessoas falando, outras pessoas trazendo a mensagem de Deus para nós, mas nós não queremos ouvir do Senhor. Por que será que muitas vezes nós não queremos ouvir do Senhor? Porque às vezes, amados, o que Deus falará conosco virá diante de trovões, de relâmpagos. A forma que Deus falará conosco, muitas vezes, é uma forma que nos confronta. E aí nós olhamos, não, eu não quero isso para mim. Ao invés de nós nos enchermos do temor de Deus, nós ficamos com medo de Deus. Mas não precisamos ficar com medo de Deus, principalmente nós que estamos debaixo da nova aliança, porque a Bíblia diz que o amor perfeito de Deus expulsa todo medo. Isso está lá em 1 João 4,18. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus demonstrou o seu amor para conosco, entregando Cristo Jesus em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, o amor que expulsa o medo foi entregue em nosso favor, na pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje, eu e você não precisamos ter medo quando Deus nos fala, quando Deus nos orienta, quando Deus nos corrige, quando Deus nos dá mandamentos e instruções. Muitas vezes nós, na nova aliança, temos uma certa dificuldade de entender a lei de Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Aqui nós vemos Deus entregando a lei para o povo de Israel. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender que tipo de lei que nós estamos sujeitos na nova aliança. Então, muitas vezes nós simplesmente olhamos os 10 mandamentos, trazemos para a nossa realidade e colocamos, não, os 10 mandamentos, eles são algo que foi entregue por Deus e é eterno, então nós precisamos seguir os 10 mandamentos e pronto. E algumas pessoas colocam até mesmo os 10 mandamentos como sendo algo para a salvação das pessoas. E é isso que eu quero falar. A lei não foi entregue para a salvação deles. Deus já havia salvado eles do Egito. O Egito simboliza o pecado, o mundo. E Deus, por sua graça e misericórdia, arrancou o povo de Israel do Egito. Pela graça dele, pela misericórdia dele. Não foi por causa da obediência do povo, não foi porque eles guardaram o mandamento, não. Foi pela graça e pela misericórdia de Deus, por causa da promessa que ele fez em Abraão. Por causa da promessa que ele fez em Abraão, aí sim ele libertou aquele povo, redimiu aquele povo do Egito. Essa foi a salvação que o povo de Israel vivenciou.
E isso tipifica a salvação que nós recebemos por intermédio de Cristo Jesus. Pela graça vocês são salvos. Isso é dom de Deus, não vem de vocês para que vocês não se gloriem. Ou seja, lá na lei, muitas vezes nós achamos que Deus entregou a lei para salvar o povo. Não, Deus já havia salvado o povo de Israel do Egito. Era o Egito que tipificava o pecado no qual o ser humano estava aprisionado e Cristo Jesus veio libertar. Então a salvação é sempre pela graça e pela misericórdia. Agora Deus entrega a lei para que eles pudessem o que? Seguir a vontade de Deus. Para que eles pudessem saber, quando Deus entrega a lei, é para que eles soubessem, através da lei, qual era a vontade de Deus para eles. Deus queria que eles se santificassem, que eles tivessem uma vida, uma conduta que agradasse a Deus. Então Deus vem e entrega o quê? A lei. Todas as vezes que alguém obedecia à lei, estava obedecendo à vontade de Deus, se alinhando com a vontade de Deus. Só que eles não tinham uma natureza transformada. Por isso que a Bíblia diz que ninguém conseguiu obedecer à lei. Ninguém conseguiu obedecer à lei, por isso que ninguém foi plenamente... Eu quero falar aqui de uma forma que os irmãos entendam. Havia justos no Antigo Testamento, porque é pela fé que nós somos justificados. Mas quando nós trazemos para uma aplicação teológica, amados, não houve a justificação pela obediência à lei. Por quê? Porque ninguém conseguiu obedecer plenamente à lei entregue por Deus. Ninguém. Nenhum ser humano conseguiu obedecer à lei, porque a lei não era simplesmente os 10 mandamentos. A lei era toda a lei que foi entregue, que nós vamos ver aqui nos próximos capítulos. 21, 22, 23, nós vamos ver toda a lei que Deus estabeleceu para o povo de Israel. É enorme, são muitos mandamentos. E ninguém conseguiu obedecer. Porque se alguém tivesse conseguido obedecer toda a lei, essa pessoa seria justo diante de Deus, teria se tornado justificado pela obediência à lei. Mas ninguém nunca conseguiu obedecer à lei, por isso a justificação veio por intermédio de Cristo, porque Cristo foi o único que conseguiu obedecer completamente à lei. Por isso que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei era que algum homem pudesse obedecê-la, mas nenhum homem com a natureza corrompida conseguiu. Então Deus enviou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, que obedeceu plenamente a lei em nosso favor. Isso o apóstolo Paulo explica claramente na sua carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. Nós podemos compreender que Jesus veio para obedecer completamente a lei. E agora, por causa de Jesus, nós somos o quê? Justificados. Então, quando Deus entregou a lei aqui, não era para que o povo ficasse com medo como eles ficaram. Era para que gerasse, como Moisés falou, não tenham medo. Isso daí Deus está provando vocês para que gere o temor do Senhor. Porque Deus já havia libertado eles do Egito. O intuito agora é que eles tivessem o temor do Senhor, porque o temor do Senhor nos leva a uma conduta de santificação. Nós vamos nos render a Deus. Esse era o objetivo. Deus queria estabelecer limites, Deus queria aperfeiçoar, não aperfeiçoar, mas queria ajudar o povo a viver de forma que agradasse a Deus, de forma que fosse a vontade de Deus, alinhado com a maneira de Deus de viver. Então, por isso que Deus entrega a lei. Mas o povo não quis nem ouvir de Deus. O povo ficou tão apavorado que eles disseram: não, Moisés, fala você com Deus e nós vamos ouvir você. Nós estamos apavorados, não queremos ouvir Deus. E amados, nós hoje já estamos na nova aliança. Cristo Jesus, que é a expressão exata de Deus, já veio como ser humano,
veio em nosso lugar, assumiu o pecado em nosso lugar, para que nele nós sejamos a justiça de Deus. É por causa da obediência de Cristo que hoje nós somos justos, justificados. Não é pela nossa obediência, é pela obediência de Cristo. E ainda assim, muitos cristãos têm medo de Deus, não querem ouvir o que Deus tem a falar. Por quê? Porque não querem a mudança que Deus quer produzir, não querem a direção de Deus. Sabe, amados, muitas vezes nós queremos ser salvos daquilo que nos oprime, daquilo que nos aprisiona. E de fato nós fomos salvos em Cristo Jesus, assim como o povo de Israel foi salvo, foi liberto daquela escravidão que aprisionava eles no Egito. Mas quando chegou o momento de ouvir a voz de Deus, as instruções de Deus, os mandamentos de Deus, eles não quiseram ouvir, porque eles ficaram com medo e eles acharam que eles iam morrer. Mas não era para eles morrerem. Os mandamentos, a lei de Deus, era para gerar temor no coração deles. Do mesmo jeito, para nós hoje, não estamos debaixo da lei de Moisés, mas estamos debaixo da lei de Cristo. O apóstolo Paulo explica isso. Nós não estamos mais debaixo da lei da antiga aliança, mas agora nós estamos debaixo da lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Tem algumas pessoas que perguntam: se nós não estamos mais debaixo da lei, então o que nós devemos obedecer? Qual é a conduta que nós devemos ter? Porque nós temos sempre essa visão de uma lista de regras que nós precisamos seguir. Mas a lei de Cristo, ela é mais profunda. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é mais profunda do que isso. Por quê? Porque a lei de Cristo é nós sermos moldados ao caráter de Cristo Jesus. É nós sermos transformados dia após dia à imagem de Cristo Jesus. Então nós estamos debaixo de uma lei que vai nos moldando e nos transformando para que sejamos iguais a Cristo Jesus. Essa é a lei de Cristo, operada pelo Espírito Santo em nós. Por isso que muitas vezes nós não queremos ouvir de Deus, assim como o povo não quis ouvir de Deus. Ficou com medo e preferiu: não, fala você, Moisés, e nós ouvimos daqui, vamos obedecer o que você falar. Por quê, amados? Porque quando nós ouvimos do Senhor, quando é algo que o Senhor fala conosco, que o Senhor ministra o nosso coração, como está em Romanos, quando o Senhor testifica ao nosso espírito, é algo que não tem mais desculpa para nós continuarmos pecando. Se o Senhor vem e fala conosco e ministra o nosso coração e testifica o nosso coração sobre qualquer coisa que nós estejamos fazendo desalinhado com a vontade dele, amados, aquilo gera um temor no nosso coração. Por isso que muitas vezes, mesmo que de uma forma inconsciente, vamos dizer assim, nós não queremos ouvir de Deus. Porque nós preferimos que o profeta fale, que o pastor fale, que alguém fale conosco aquilo que Deus espera de nós. Por quê? Porque aí, mas foi aquele pastor que falou. Ele que disse que Deus falou que nós devemos agir assim. Mas será mesmo que eu não posso ir por esse outro caminho? Será mesmo que eu não posso viver desse jeito aqui? Agora, quando nós nos aprofundamos num relacionamento com Deus, vivendo aqui na nova aliança, que o Espírito Santo vive em nós, quando nós temos comunhão com o Senhor e quando nós começamos a ouvir do próprio Deus, aquilo vai gerando um temor no nosso coração e não tem mais como nós continuarmos satisfazendo as vontades da carne. É impossível, não tem como. Não é que não tem como porque é uma lei que Deus falou que eu não posso. Não tem como porque se torna incompatível com a nossa vida e aquilo nos incomoda. A gente não consegue mais pecar. Simples assim. E amados, é por isso que é tão importante nós desenvolvermos esse relacionamento com Deus, porque Deus quer falar conosco. Graças a Deus, Ele não fala mais conosco diante de trovões, de relâmpagos, de um cenário assustador. Às vezes nós achamos que o cenário está assustador quando Deus fala algumas coisas conosco.
Mas Deus nos fala por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra, sempre para nos alinhar, para nos corrigir, para nos colocar no prumo, para nos ensinar a vontade dele, aquilo que está de acordo com o reino de Deus. Por quê? Porque nós fomos salvos, nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus. Então nós precisamos viver de acordo com a conduta do reino de Deus. É isso que Deus deseja. Sabe, amados, olhando esse capítulo aqui, o capítulo 20, nós vemos o quanto Deus, ele deseja que o seu povo viva a sua vontade. E para nós, da nova aliança, nós temos um privilégio, amados. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo veio para trazer a regeneração, algo que eu sempre ministro com os irmãos, para os irmãos. Nós já fomos redimidos, perdoados, justificados e fomos regenerados. Precisamos ter consciência, nós fomos gerados de novo. Nós já temos uma nova vida, não é mais a vida da descendência de Adão, agora somos descendentes de Cristo Jesus. O nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu, foi regenerado, foi gerado de novo. E agora nós podemos receber a lei do Senhor e obedecê-la. Como eu já mencionei, qual é a lei de Cristo? É sermos moldados ao caráter de Cristo. É sermos transformados dia após dia para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos conhecer a Cristo Jesus. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele vem falar sobre todo o conhecimento que ele tinha, ele diz assim, olha, eu considero tudo como esterco, como lixo, todo o conhecimento que ele tinha. E olha que ele era um homem estudado e um homem extremamente religioso, conhecia toda a lei, conhecia toda a antiga aliança. E ele vem e ele diz assim, todo o conhecimento que eu tinha, que eu achava que era importante para mim, eu considero como lixo. Por quê? Porque eu quero conhecer a Cristo Jesus e o poder da sua ressurreição. Ou seja, ele entendeu que na nova aliança era um novo modelo de vida, era uma nova lei, não mais a lei da antiga aliança, mas a lei de Cristo. E quanto mais nós conhecemos a Cristo Jesus, nós vamos sendo moldados a esse Cristo. Por quê? Porque ele já nos regenerou. Nós já temos a semente divina em nós. 1 João 3,9 fala isso. Nós temos a semente de Deus dentro de nós. Precisamos cultivar essa semente, cuidar dessa semente para que ela cresça, floresça e mostre todos os frutos de Cristo Jesus que já está em nós. Amados, que eu e você, nós possamos entender o objetivo de quando Deus nos entrega normas e mandamentos e leis. Na prática, quando nós lemos todo o Novo Testamento, nós vamos ver que fica até um pouco mais complicado. Se nós avaliarmos a lei, aqui os 10 mandamentos, por exemplo, não matarás. Está aqui, era uma lei que o povo de Israel seguia, ok? Não vamos matar ninguém. Mas quando vem Jesus e começa a explicar a lei, ele diz assim, lá na lei vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas se alguém odeia o seu irmão, já é um assassino. Ou seja, alimentar o ódio e não perdoar é o mesmo que se tornar um assassino. Quando a Bíblia diz aqui, não adulterarás, Jesus vai explicar isso, ele diz, lá na lei vocês leram que foi escrito, não adulterarás. Mas eu digo que aquele que olhar para uma mulher com um desejo impuro já adulterou. Ou seja, Jesus estreita ainda mais a lei. Se nós olharmos meramente de forma natural, nós vamos pensar impossível obedecer a lei de Cristo Jesus. É impossível. Porque, amados, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. É pelo poder que Cristo mesmo depositou em nós. Ele já nos perdoou, já nos redimiu, já nos justificou e nos deu uma nova vida e mais do que isso, veio habitar em nós. Se tornou um conosco. Para quê? Para nos dar poder e capacitação para que de fato nós sigamos a lei de Cristo. Por isso que todas as vezes que Deus fala conosco, Deus quer o quê? Gerar o temor no nosso coração. Para quê? Para que nós não pequemos contra Ele.
Esse era o objetivo aqui, mas o povo naquele momento não quis nem ouvir a Deus. Ficou com tanto medo que diz, não quero nem ouvir. E hoje eu vejo que tem muitos cristãos que mesmo que de uma forma inconsciente, mas agem assim. Não quer nem saber o que está escrito na palavra para não ter que seguir. Não quer nem saber o que a Bíblia diz sobre tal assunto, não, porque se eu souber eu vou ter que obedecer. Ou seja, está fugindo do temor do Senhor, amados. Quando nós não queremos ouvir a Deus, nós estamos dizendo que nós não queremos temer a Deus. Porque todas as vezes que nós ouvimos o Senhor, nós começamos a temê-lo. Se nós lemos a palavra de Deus, se nós mantemos uma comunhão de estudo da palavra e dedicamos tempo para ouvir do Espírito, porque o Espírito Santo não é mudo, ele fala. O Espírito Santo quer testificar ao nosso coração, quer falar ao nosso coração. Quando nós dedicamos ali um tempo de quietude para ouvir o Espírito Santo, e ele sempre falará de acordo com a sua palavra, por isso que é importante conhecermos a palavra, quando o Senhor vem e fala conosco, isso gera temor. É diferente alguém falar para você assim, não minta. É diferente você ouvir alguém falar assim, você não pode mentir. Ah, tá bom, não posso mentir. Agora, quando você tem uma experiência com Deus, vou dar um exemplo aqui, amados, nessa área, só para nós entendermos. Às vezes a gente fica assim, uma pessoa vem e diz assim, eu posso ir na sua casa, e aí você naquele dia não tá bem, não quer receber, e você não quer falar para a pessoa, não, hoje não. Você não consegue dizer não, por exemplo. E aí você inventa alguma coisa, não, é que hoje não vai dar, é que eu tenho um compromisso, eu tenho umas coisas para fazer, não vai dar. Isso é mentira. A gente às vezes por não saber dizer não, por não saber impor limites, por não saber se posicionar, o que a gente faz? A gente mente. Amados, e quando a gente ouve de alguém, porque a Bíblia diz que nós não podemos mentir, aquilo entra por um ouvido e parece que sai pelo outro. Agora, quando a gente tem uma experiência com Deus, e Deus fala conosco através da sua palavra, o Espírito Santo testificando ao nosso coração, dizendo assim, não minta. Tem uma palavra em Efésios que fala, agora que vocês nasceram de novo, não mintam uns aos outros, mas falem a verdade. Amados, teve um dia que eu estava estudando, isso já faz algum tempo, eu estava estudando a carta aos Efésios, já faz alguns anos isso, e eu comecei a ler ali, meditar no capítulo 4 e capítulo 5 e 4 e 5, até dias atrás eu estava lendo de novo esse texto, até compartilhei na minha rede social, porque eu acho que é um texto profundo demais, e eu lembro que daquela vez que eu li, alguns anos atrás, quando eu li essa mensagem, assim, falou muito comigo sobre a questão da mentira, exatamente por essa questão de às vezes a gente não saber pôr limites, não saber dizer não, e a gente fica desconcertado diante da pessoa, ou de alguma situação e diz, não, é que não vai dar, é que eu tenho compromisso, mas nem tem compromisso, por que não fala não? Não, hoje não, né? Às vezes é tão simples e a gente dificulta. Mas voltando aqui, dando meu próprio testemunho. Quando eu li aquela questão que está no mesmo capítulo, no mesmo contexto, falando de mentira e falando de não pecar quando nós nos iramos. Amados, aquilo parece que foi o Espírito Santo que veio assim tão profundamente enquanto eu estava lendo as Escrituras e ministrou tão profundamente o meu coração, me dizendo assim, filha, eu quero te ajudar e te fortalecer a nunca mais ter que inventar nada porque você não consegue dizer não. Eu quero te ajudar a dizer não. E eu quero te ajudar a não pecar mais quando você se irá. E eu vou te ajudar, mas você precisa deixar eu te ajudar. Você precisa reconhecer que você precisa de mim, que você tem pecado contra mim nessa área. Deixa eu te ajudar. Amados, aquilo veio de uma forma tão profunda. Eu comecei a chorar na presença do Senhor. Quando eu me lembro, eu já me emociono. Comecei a chorar na presença do Senhor e eu falei, Senhor, eu reconheço. Eu não quero mais mentir, porque isso é mentira. Porque às vezes a gente não quer admitir o pecado. Então a gente só diz assim, ai Senhor, é que eu tenho dificuldade de dizer não. Eu tenho dificuldade de colocar limites. E aí Deus quer que a gente reconheça, porque quando Deus fala conosco é para gerar temor no nosso coração. Esse era o intuito aqui de Deus entregando os 10 mandamentos para o povo de Israel, mas eles não quiseram ouvir.
E aí, quando Deus ministrou o meu coração aquele dia, estudando Efésios 4 e 5, eu falei com o Senhor, eu reconheço, eu admito, isso é um tipo de mentira, é um tipo de engano. Eu reconheço que quando eu me iro, muitas vezes eu peco, porque eu falo coisas que eu não deveria falar, eu deixo que a emoção aflore e tome conta do meu ser, e eu não quero mais isso. E eu permito que o Senhor me ajude. Amados, isso é tão maravilhoso. Porque quando a gente vai, sabe quando você vai pecar, você engole e não consegue mais? Por quê? Porque gerou o temor do Senhor no nosso coração. E aí a gente vai, opa, não vou falar isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Então, se eu tenho que falar não, eu vou falar não. Se eu tenho que falar tal coisa, eu vou falar tal coisa. Independente se a pessoa que vai receber vai gostar ou não vai gostar. Daí é problema dela com Deus. Mas eu vou falar a verdade e sempre a verdade. Desde aquele dia, amados, mudou a minha vida. E a mesma coisa em relação à ira. Ah, eu vou me estressar, de repente eu vou falar alguma coisa. Opa, eu engulo aquilo. E aí, não vou agir assim. Não vou fazer assim. E quando a gente escorrega, porque a gente escorrega e peca, aí aquilo gera algo, aquele arrependimento, aquele temor do Senhor parece que aflora ainda mais. E a gente fala, ô Senhor, não é assim. Essa não é a forma que o Senhor tem de vida. Esse não é o jeito que o Senhor tem de viver. Me ajuda. Eu recebo o teu poder, eu recebo o teu perdão, eu recebo a justiça do Senhor que o Senhor já conquistou para mim na cruz do Calvário. E eu vou, daqui para frente, fazer diferente. No poder do Senhor, não na minha própria capacitação. Amados, esse é o intuito de quando Deus nos entrega normas, mandamentos. Eu dei um exemplo e dei um testemunho meu, porque eu creio que isso pode ajudar alguém. Talvez você enfrente outra situação, outra coisa, mas Deus quer falar com você. E quando você estuda a palavra e você permite que o Espírito Santo fale com você, o Senhor vai gerar temor no seu coração. E isso vai te levar para uma vida de santificação. Porque esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. O modelo de vida de santificação. Nós que já nascemos de novo, que já estamos em Cristo Jesus, que somos justificados, mais do que nunca devemos assumir esse modelo de vida para nós. O modelo de vida da santificação. Que eu e você não sejamos como o povo de Israel, que prefere ouvir os outros. Não, deixa que o outro fala com Deus. Não, fale você com Deus. Ouça você de Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus alinhar o que ele precisa alinhar. Porque quando Deus nos entrega normas, mandamentos, ordenanças, não é simplesmente uma obediência que nós precisamos fazer da boca para fora. Não é isso, amados. É porque ele quer nos alinhar com a conduta do reino de Deus. E na nova aliança, lembrando mais uma vez, nós já somos capacitados porque já nascemos de novo e temos o Espírito Santo vivendo em nós. Nós temos a capacitação do Senhor, algo que eles não tinham aqui ainda. Mas nós, depois da obra consumada de Cristo Jesus, temos esse privilégio de termos sido regenerados e de termos o Espírito Santo vivendo em nós, para nos ajudar, para nos capacitar, para nos dar discernimento, para nos dar sabedoria. Então, que eu e você recebamos tudo o que Deus tem para nós, em nome de Jesus, para que nós não tenhamos medo quando Deus fala conosco. Até porque não precisamos mais ter medo. Como eu já mencionei, o amor perfeito de Deus expulsa o medo. Nós tenhamos o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor nos leva para um caminho de retidão, de justiça, de graça. Então, que eu e você tenhamos os nossos ouvidos bem abertos para o que Deus tem a falar conosco. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor é fiel. Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos os olhos do nosso entendimento iluminados. Que nós possamos compreender que quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos entrega ordenanças, mandamentos, não é simplesmente para uma obediência externa, da boca para fora, mas o Senhor quer nos alinhar com o modelo de vida do seu reino. E Pai, que eu e os meus irmãos entendamos de uma vez por todas que nós vivemos debaixo da nova aliança.
Nós estamos inseridos na nova aliança e agora o Senhor quer nos moldar, nos transformar dia após dia para que sejamos como Cristo Jesus. Sejamos santificados dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos disponhamos a isso. Que nós tenhamos os nossos ouvidos bem abertos para ouvir do Senhor. Que nós dediquemos tempo contigo para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer nos corrigir, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer alinhar na nossa vida. Que nós tenhamos os nossos ouvidos bem abertos e um coração disponível para te obedecer, para que quando o Senhor fale conosco, isso gere temor no nosso coração. Afinal, o temor é o princípio da sabedoria, o temor nos leva a uma vida de santificação, de graça, de poder, que nós possamos ter o nosso coração e os nossos ouvidos disponíveis para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.